Boa noite, Teresópolis. Hoje, 20 de janeiro de 2011. Na verdade, nosso programa estava programado para começar às 20 horas hoje, em função dessa calamidade que em Teresópolis tem vivido. Mas tivemos uns problemas técnicos aqui de imagem e estamos começando um pouco atrasado, mas vamos avançar um pouquinho também com o programa. Hoje nós vamos entrevistar o Dr. José Ricardo Ferreira de Aguiar, que é o juiz titular aqui da 2ª Vara de Família de Teresópolis, e foi o juiz que ficou responsável pela coordenação de todo esse movimento do judiciário em relação a essa catástrofe que abalou Teresópolis. Vamos entrevistar também o Dr. Jefferson de Faria Soares, que é o atual presidente da 13ª subseção, e vamos abordar também esses aspectos, tentando tirar as dúvidas dos senhores telespectadores em relação ao comprometimento jurídico das pessoas, do cidadão teresopolitano, que foram atingidos por essa calamidade. Antes de falar disso, eu tenho que fazer uns agradecimentos. Primeiro, puxar a orelha dos meus amigos aqui. O Jefferson é meu amigo há muitos anos e esqueceu que hoje é meu aniversário. Mas, como o Jefferson esqueceu que hoje é meu aniversário, eu quero agradecer as centenas de amigos que deixaram um recado na minha página do Orkut, do Face, me parabenizando pelo dia de hoje. Eu hoje estou fazendo 45 anos de idade, então eu agradeço aos amigos que lembraram da data, que me parabenizaram. Recebi alguns telefonemas durante o dia. Então, apesar de toda essa tristeza que Teresópolis está vivendo, eu tenho que agradecer pelo dia de hoje, que é o dia do meu aniversário, né? Em relação a isso, eu tenho que agradecer também, fazemos agradecimentos, aí voltando ao fato ocorrido em Teresópolis. Eu fiquei muito feliz com a resposta que Teresópolis deu para essa calamidade. A solidariedade do irmão teresopolitano, do povo teresopolitano. Não faltaram voluntários, Teresópolis está se mobilizando para ajudar as vítimas dessa catástrofe. E nos primeiros dias em que nós tivemos que enfrentar esse problema, nós tivemos que pedir ajudas a amigos e não foi surpresa, eles prontamente atenderam. E aqui eu quero fazer o primeiro agradecimento a alguns desses amigos. A Alterdata, que eu tive na Alterdata, conversei com o diretor Sandro e ele liberou impressora, liberou papel para que nós pudéssemos fazer as fotos das vítimas, né? Ao Carlinhos da Serra, que liberou sanduíches, almoço, até vela ele doou para o pessoal do interior, porque não tinha luz. Ao Mauro, da material de construção ali da rua Filioterpe, perto do tiro de guerra. O Mauro, o empresário Mauro, ele, inclusive, além de doar, doou bomba-sapo, doou material elétrico, ele doou a própria mão de obra, que quando eu olhei, Mauro estava pendurado lá na estrutura de ferro do ginásio, e ele mesmo colocando a luz para que os legistas pudessem trabalhar, certo? Além do Mauro, o vereador Arley não negou os pedidos que nós fizemos de alimentação, quem tinha, ele mesmo, não foi à Câmara. Quem mais? O empresário Marcondes, da Foto Santa Teresa. Obrigado, Marcondes. O Marcondes, ele produziu todas as fotos, tá certo? Eu vou pedir aqui a produção. Rodrigo, nós temos um MSN. De longe eu não vou conseguir ver o que você está escrevendo, amigo. Manda pelo MSN, por favor. É que meu amigo Rodrigo está fazendo uma dália aqui, mas eu não consigo ler. Então, tem esses agradecimentos. Deixa eu só conferir aqui. Já está aqui na lista, Rodrigo. Nosso amigo Natan, eu inclusive já agradeci no outro momento. O Natan é um empresário que, através de um pedido da OAB, ele conseguiu que o proprietário daquele prédio que fica em frente à delegacia liberasse o prédio para que ali fosse montado o IML, tá? Que o Francisco, da VM Materiais Madeiras, que inclusive é advogado também, Francisco, muito obrigado a você. Eu vou parar por um pouquinho dos agradecimentos, vou pedir um intervalo comercial rapidinho, voltar em seguida com a entrevista e durante a entrevista eu continuo os agradecimentos. Antes de mandar um abraço aqui, que senão o pessoal me castiga, meu amigo Clair, da oficina de mecânica, o Clair, o Marcelo Rimem, o Ronei, o Henrique, um abraço para todos vocês, Mauro, tá bom?
Faremos um pequeno intervalo comercial e voltaremos em seguida com a entrevista com o Dr. José Ricardo e o Dr. Jefferson de Faria Soares. Fiquem com a gente. Estamos de volta com mais um bloco do programa OAB em Foco. Minha irmã Sandra, meus sobrinhos, um beijo, estão assistindo o programa, mandaram os parabéns aqui para mim pelo meu aniversário hoje. Em relação ao blog que eu falei no início do programa, o professor Carlos Renato, foi professor do SENC durante muitos anos, ele fez um texto que eu achei interessantíssimo, comentando sobre esse evento, comentando sobre a responsabilidade pública aqui. E o endereço do blog é andreambiente.blogspot.com. andreambiente.blogspot.com. Carlos Renato, um grande abraço para você, obrigado por ter mandado. E, amigo teresopolitano, se tiver oportunidade, leia o texto que o professor Carlos Renato escreveu, que é bastante pertinente, bastante interessante. Doutor Zé Ricardo, diferença de identificação e reconhecimento. Nelson, essa pergunta é excelente. Nós, há tempos, estamos fazendo essa separação, essa informação ao povo, e eu vou fazer a diferença, que ela é muito simples. Identificação. Todos os corpos que chegaram ao IML, todos os corpos que chegaram até a presente data, foram tecnicamente identificados. De que forma? São 3 as formas de identificação. Visual, pela fotografia da vítima. Datiloscópica, pela colheita das impressões digitais. E a reserva de material DNA colhido da musculatura mais rígida e em melhor estado que tiver, ou de um dente. Então, todos os corpos que chegaram, todos até agora, foram identificados. Após a identificação, passou-se a segunda fase, que é o reconhecimento. Você pode ter uma vítima sem nenhuma digital e sem a sua face própria para uma fotografia, identificado com a mera coleta do DNA dele, de uma musculatura e posterior confrontação com um parente. Mas isso, aqui em Teresópolis, foi algo absolutamente inédito, porque nós conseguimos identificar cerca de 90% de todos os corpos que chegou. O trabalho técnico foi tão eficiente e com pouca gente, auxiliado por voluntários, que nós conseguimos identificar a primeira vez, na primeira leva, cerca de 170 corpos. Logo em seguida, nós partimos para não chocar a comunidade, não chocar mais os familiares, já com tanto sofrimento, com a perda de tantos familiares, nós fizemos a fotografia de todos os que não haviam sido reconhecidos e já enterrados pelas suas famílias. E através da fotografia, embora não haja uma diminuição tamanha no sofrimento, mas as pessoas foram poupadas de circular no meio de vários e vários corpos em estado de putrefação muito adiantado para reconhecer os seus familiares. Embora não tenha, ninguém queira o reconhecimento, não se diga que é a melhor forma de se reconhecer, mas seguramente foi a forma menos dolorosa que a pessoa teve de ter identificado e reconhecido o seu parente e levado ele a sepultamento. O poder público não se omitiu em momento algum. Quando me refiro ao poder público, me refiro ao Ministério Público, à Defensoria, à OAB e também o Executivo. Todos sabem que o Judiciário não tem nenhuma ligação com o Executivo, com a Prefeitura, não tem, não teve, não terá. Mas nós temos que reconhecer que até o presente momento nada faltou às vítimas no que se refere à celeridade, à velocidade em providenciar os enterros. Então, o caixão que nós tivemos dificuldade, recebemos doações imensas. Nós tínhamos 20 caixões de início, hoje nós temos um estoque de mais de 450 caixões doados pela Santa Casa do Rio de Janeiro, Prefeitura de Itaboraí e outras pessoas que a gente não se recorda agora, mas quer dizer,
para a comunidade, embora a tragédia nunca diminuindo os efeitos dessa tragédia, nós fomos iluminados pela população, pelas pessoas que nos ajudaram. Tá certo. Eu vou dividir aqui dois aspectos, vou deixar esse aspecto mais jurídico em relação aos corpos lá, para o doutor Zé Ricardo. E vou falar com o doutor Jefferson, que é advogado. Dentro do direito nós temos especialidade. O doutor Jefferson é especialista na área trabalhista, mas ele tem um amplo conhecimento jurídico. E eu vou abordar um tema, doutor, bem questionado aí na comunidade. As pessoas que perderam seus veículos. Qual a sua visão enquanto advogado? Se o seguro paga ou não paga, cobre ou não cobre essa perda material? Nelson, toda vez que se faz um seguro, existe um contrato. Nesse contrato, existem as cláusulas que cobre, que não cobre, que são cobertas e não são cobertas pela seguradora. Se nesse contrato não tiver cláusula excluindo desastre natural, cobre. Se tiver cláusula excluindo desastre natural, já gera uma discussão se vai cobrir ou não. Há entendimento jurisprudencial, ou seja, de juízes e tribunais, entendendo que essa cláusula seria leonina. Então, cobriria, ainda que contivesse no seu contrato, cláusula excludente de desastre natural. Agora, no meu entender, acho que todos aqueles que tiveram perda material de veículos devem solicitar a seguradora e essa, se recusar, procurar o judiciário e fazer valer o seu direito de consumidor e brigar pelo seu direito na medida em que o seguro é feito para cobrir uma perda daquele bem material e houve efetivamente essa perda. Qualquer coisa excludente que inviabilize o recebimento desse seu direito pode ser discutido judicialmente e tem entendimento jurisprudencial, ou seja, dos juízes, dizendo que aquela cláusula é leonina ou não e determinar que a seguradora cubra. O que nós temos a informar é que, em regra, pelo que nós estamos vendo aqui na cidade, todas as seguradoras estão cobrindo todos os prejuízos causados aos veículos das pessoas que tiveram perda nesse evento que ocorreu em Teresópolis. E aí eu vou dar até uma opinião como advogado, no meu papel de advogado, dizer o seguinte: toda vez que você, minha especialidade é contratos, toda vez que você realiza um contrato, todas as regras do contrato têm que ficar bem claras. E a Lei 8.078, que é o CODECOM, ele obriga o fornecedor do produto ou serviço a deixar bem clara essa prestação de serviço e lhe dar a opção de contratar ou não aquele produto. O seguro para acidentes causados por catástrofes naturais é um produto oferecido pela seguradora, proposto pela seguradora, e ela tem que ser oferecida a você. O senhor, quando está fazendo esse seguro, o senhor quer fazer o seguro aqui contra catástrofes naturais? Não, não quero. Se você optar por não adquirir aquele produto, eu entendo que você não pode ser beneficiado com esse serviço, com essa prestação desse produto, desse serviço. Mas se você optou ou se você não foi perguntado se queria o produto, dentro do CODECON ele diz que tem que ser clara a prestação do serviço. Ele tem que deixar claro. Se ele não deixou claro, ele chamou para si a responsabilidade daquele produto. Entendeu? Você foi perguntado se queria o seguro contra acidentes naturais? Não. Então, na minha opinião, como advogado, o meu papel é tentar convencer o magistrado de que meu ponto de vista é o correto. Eu tentaria convencê-lo de que, se você não foi inquirido, se você não lhe der a opção de querer ou não, a seguradora chamou para si a obrigação de lhe ressarcir. No entanto, se você foi inquirido e você não quis, aí eu entendo de forma diferente. Eu não posso nem fazer essa pergunta para o doutor Zé Ricardo, ele como juiz, nesse momento ele não está nem ouvindo o que eu estou falando, né, excelência? Porque senão já estaria emitindo juízo de valor. Voltando ao IML. Nós tivemos lá, excelência, nós vimos o seu empenho em diminuir certas etapas no processo de reconhecimento, de identificação do corpo. Estou certo ou estou errado? Me parece que o senhor teve contato lá com os papiloscopistas e pediu que eles facilitassem a liberação do corpo, havendo a identificação.
Eu toquei nesse assunto, eu estava lá presente no ML, mas o papel desse programa é tirar a dúvida, porque a indústria do boato é que é o terrível, né? Então eu queria que o senhor explicasse para o telespectador as suas decisões em relação a liberar o corpo, congelar o corpo e esse contato que o senhor teve com a Polícia Civil no momento da identificação do corpo. Certo. Ô Nelson, na verdade é o seguinte, não houve um encurtamento na prova produzida, ou seja, a identificação foi feita dentro dos moldes técnicos necessários. Não se diminuiu a identificação. O que se diminuiu foi a forma de transcrever determinados documentos que, via de regra, tem 2, 3 laudas. 170, 180 corpos, a necessidade de dar celeridade aos enterros por questão de saúde pública, eliminou-se determinados formulários que tornam o processo mais demorado um pouco. Outra coisa que nós fizemos, que encurtamos muito, encurtamos em cerca de 6, 7 dias, foi juntar as equipes, porque normalmente você teria que fazer um serviço de identificação em um setor, encaminhar o corpo para outro setor para fazer a perícia do legista para identificar a causa-morte, depois mandaria esses 2 documentos para um outro setor para montar a parte de documentação, e isso é que tomaria muito tempo, porque essa documentação e essa vítima teria que circular entre instituições distintas. Nós conseguimos, com a sessão feita pelo senhor Natan, da imobiliária Natan, e que representou um proprietário que até hoje, infelizmente, não me disseram o nome, que eu gostaria de agradecer, toda vez que tivesse oportunidade, nos cedeu um imóvel de 3.000 metros quadrados. Então, pôde-se agrupar em um só espaço todas as equipes, o que agilizou demais o sepultamento das pessoas. Realmente, nós tivemos pontualmente uma ou outra reclamação que a liberação do corpo estaria demorando um pouco, mas esse demorando um pouco foi assim, 2, 3, 4 horas, ou a liberação para o dia seguinte. Num procedimento comum, ainda mais sem a documentação, eu vou abordar esse tema também, que é a falta de documentação, tanto do cadáver como dos seus familiares, isso atrasaria seguramente cerca de 20, 30 dias, ninguém conseguiria fazer um sepultamento sem a documentação pertinente, entendeu? Então, na verdade, não houve nenhum atraso, muito pelo contrário, venceu-se barreiras intransponíveis em condição comum, mas observado a situação de exceção por que passava essa cidade, nós conseguimos dar velocidade a um procedimento que tem que ser lento por segurança. Aí viria a pergunta das pessoas, mas será, doutor, que não pode ter ocorrido um erro de pessoa? Ou seja, será que eu não enterrei a pessoa errada? Será que não enterraram um parente meu e eu ficarei sem o corpo do meu parente para enterrar? Aí vem a explicação que é inquestionável. Nós fizemos a colheita do DNA, primeira colheita da impressão digital. A que não deu como boa a impressão digital, que dá a certeza absoluta de quem está enterrado, foi colhido o DNA. Então, a futuro, em havendo qualquer dúvida quanto à pessoa que ali está enterrado, o simples exame, o simples confrontamento do DNA de quem procura uma vítima com o banco de dados que nós teremos, dará a certeza que aquele indivíduo está sepultado na sepultura número, por exemplo, 3333. Por quê? Diferentemente de um boato que correu na cidade, que é absurdo, não houve e ainda não fizemos nenhum sepultamento que não em sepultura identificada por nome, quando havia o nome, ou por número da guia que está vinculado ao material do DNA. Então a população pode ficar tranquila
que não há interesse e não há disposição do Poder Judiciário em deferir qualquer enterro coletivo. Até agora, todos os esforços foram precisos em dar condição de darmos dignidade a todo aquele que foi vitimado pela tragédia, tanto aos seus familiares como às vítimas, que tiveram um enterro familiar e acompanhado dos seus parentes. Doutor Zé Ricardo, o senhor pode hoje nos dar uma informação mais precisa do número de vítimas fatais desse evento e de quantos corpos ainda se encontram esperando sepultamento? O último número que nós tivemos foi de 303 pessoas vítimas por falecimento, que vieram a falecer, ou seja, 303 corpos. Nós temos não mais do que cerca de 35 corpos aguardando amanhã o sepultamento, porque até hoje não foram reconhecidos e as fotos dessas vítimas que chegaram por último são impossíveis de reconhecimento facial. Então essas pessoas foram colhidos o material genético delas e amanhã serão sepultados, cada qual em sua sepultura, com um número de guia que é vinculado ao número do seu DNA. Posteriormente, a princípio a pessoa diz, então está sendo enterrado como indigente. Não, ele está sendo enterrado com toda a cautela de recolhimento dos seus parâmetros de DNA. Então, a qualquer momento que for procurado neste banco, não vai ser hoje, não vai ser amanhã, os técnicos não têm uma previsão próxima para que seja confeccionado esse banco de DNA, qualquer que tenha tido a perda e não tenha encontrado o seu familiar, poderá consultar esse banco de DNA. Então, amanhã, por questão de saúde pública e pela impossibilidade do reconhecimento visual, estarão sendo enterrados, sepultados de forma digna, cerca de 40 pessoas. Tá. Amanhã, dia 21 de janeiro. Então, hoje, 20 de janeiro, até a presente data, 303 corpos foram identificados no IML aqui de Teresópolis. 303 vítimas fatais em Teresópolis. Eu vou abordar um tema, aí vai para os dois. Existem especulações no município dando conta de que em Campo Grande existiam 5.000 pessoas, 6.000 pessoas, são especulações. Ontem eu tive contato com o chefe do IBGE aqui, acho que é o chefe do IBGE, meu amigo Beto, um grande abraço para o Beto, e ele, que é o responsável pelo censo, ele desmentiu essa informação, não tem. Hoje eu conversando com o secretário de Cultura, o Vanderlei Pérez, ele fez um comentário que eu achei bastante pertinente, que estamos falando em construir 5.000, 3.000, 4.000, 2.000 casas, não importam quantas. E ele falou, mas Nelson, se você parar para pensar, muitas daquelas casas não vão mais ser habitadas por ninguém. Daquelas casas, óbvio que foram embora, mas o que ele quis dizer foi o seguinte, morreu família inteira, e aquelas pessoas não vão precisar de casa, não é isso? Então não se pode medir a necessidade do município em função do número de casas que já existia. Tá certo? Tínhamos ali, um exemplo, 1.000 casas em Campo Grande, por exemplo. Aí dessas 1.000 casas, 300 foram soterradas. Tá certo? Infelizmente, algumas dessas casas, a família inteira faleceu. Não é isso? Com certeza. Então, não há de se falar de 300 casas, seriam 280 casas, 150 casas. Bom, esse é o aspecto social do evento. Agora vamos ao aspecto jurídico desse evento, dessa especulação. Imagine, Excelência, que existe nessa comunidade uma pessoa foragida da polícia e mora em Campo Grande, por exemplo. Aí acontece esse evento, a casa desaparece. Não vou dizer foragida, vou dizer uma pessoa que está, por exemplo, em liberdade provisória, alguma coisa nesse sentido.
alguma pessoa que tem uma dívida com a justiça, esteja respondendo um processo por homicídio, alguma coisa assim. Excelência e doutor Jefferson, enquanto advogado, é possível que essa pessoa tente se valer desse evento para sumir e ser dado como morto? É possível que aconteça isso? Ele desapareça, busque documentos falsos e tente renascer se aproveitando desse episódio? É por isso, é essa a preocupação do judiciário em não sepultar ninguém que não esteja totalmente identificado, e é por isso a necessidade de se guardar material genético? Com certeza, Nelson. E nós estamos cada dia mais avançados em termos de tecnologia e realmente um indivíduo pode tentar esse artifício para se furtar as suas obrigações para com a sociedade. Entretanto, hoje o judiciário terá muita cautela em atribuir o evento morte e a consequente expedição de certidão de óbito de todo aquele que houver débito com o judiciário. Não significa que não será concedida o óbito se comprovado, se achado algum elemento genético que caracteriza aquele indivíduo. Mas hoje até a modernidade dos equipamentos, nós tivemos aqui agora mesmo 20 corpos que chegaram há cerca de 2, 3 dias, já bem decomposto. De 20, Nelson, 13, ao ser levado o exame de datiloscopia, aparece no Detran uma ficha onde tem a fotografia e as identificações, data de nascimento, etc., do indivíduo. Então, esse marginal que tente usar desse artifício, fatalmente, ao buscar uma nova carteira de identidade, ele poderá modificar todos os seus dados familiares, mãe, pai, e tentar furtar-se a uma identificação futura. Mas com as digitais, ele com certeza absoluta, em pouco tempo, ou em algum tempo, ou em muito tempo, cairá nas malhas do judiciário ou nas malhas da polícia. Doutor Zé Ricardo, tem bastante perguntas do doutor Jefferson, mas eu vou pedir ao doutor Jefferson, porque é muito mais fácil trazer o doutor Jefferson ao programa do que trazer o doutor Zé Ricardo. Então eu vou sugar ao máximo aqui o doutor José Ricardo. Nós temos aqui uma sócia do programa, uma pessoa a quem eu devo milhões de agradecimentos, porque faz de tudo para ajudar o programa, doutora Marisa Gaudi. Um grande beijo no seu coração, Marisa. E ela tem 2 perguntas para o senhor, doutor. Uma, por que o IML não pode ser encaminhado para o interior, já que facilitaria a vida das pessoas? 2, por que os caminhões, os frigoríficos, continuam lá na porta do IML? É insalubre isso? E não seria melhor ficar na entrada da cidade? Então, por que o IML não pode ir para o interior? A primeira resposta isto são opções que se fazem quando da instalação das delegacias. Realmente, o deslocamento do IML para o interior seria algo assim, em termos sociais, melhor um bocadinho, um pouquinho. Mas, na verdade, se o IML hoje não estivesse sediado no centro, próximo ao comércio, próximo aos empresários, próximo àquele imóvel, aos familiares, nós teríamos imensa dificuldade de operação entre os poderes. E a verdade é a seguinte, o IML na cidade, ele não é o problema, porque ele é composto, uma cidade como a nossa, de 7 câmaras frias e uma sala bem vedada e aparelhada para isso. Só que para as dimensões de uma cidade do interior, certo? Nenhum IML, a não ser talvez o de São Paulo ou do Rio de Janeiro, estaria preparado para um evento de tamanha magnitude. O IML poderia estar aonde estivesse, que ele teria a capacidade para 7, 10, 12 ou no máximo 15 corpos. Então, uma situação feita essa, seria impossível a previsão antecipada. Então,
O que tornou Teresópolis uma exceção hoje no cenário nacional e, sem medo de errar, no cenário mundial, a eficiência que Teresópolis conseguiu foi justamente em função do IML estar sediado próximo, dentro da cidade, onde se conseguiu energia, água, luz e um estabelecimento de 3.000 metros para dar o apoio à comunidade. Com relação às câmaras frias também que foram colocadas na praça, eu pergunto como deslocar 20, 30, 50, 100 corpos para fora da cidade, né? Como deslocar ida e vinda, como levar, como tirar 2, 3, 4, 5, 10 corpos, retornar para o IML para que as vítimas possam reconhecer essas vítimas. Então, a única alternativa, não haveria outra, não haveria melhor alternativa que não a colocação das câmaras frias ao lado do IML, certo? Foi a única solução que nós tivemos e que nós vislumbramos. A segunda pergunta, Nelson. Não, era dos caminhões e exatamente porque não IML. Mas eu tenho outra pergunta aqui para o senhor. Se eu estiver enganado, me perdoa, doutora Luanda Jaara. Se for Luanda que eu imagino, era da Gaia, não é isso? Então, um grande beijo para você, Luanda. Obrigado por estar participando. Ela é advogada também. E sugere, aí ela vem falando de um outro tema que nós, inclusive, teve uma reunião ontem na Prefeitura Municipal, que o senhor participou, o doutor Jefferson participou, o senhor e a ministra de Direitos Humanos, que é a preocupação com as crianças que estão desabrigadas aqui no município. Seria o tema que a gente iria abordar no próximo bloco, mas em respeito à doutora Luanda, eu já vou fazer essa pergunta. Ela, na verdade, uma sugestão. Ela sugere que cada família adote uma criança desabrigada. Dentre as que estarão... Sugere que cada família adote uma família desabrigada, dentre as que estarão em abrigos ou nas barracas para doar cestas básicas ao longo de um ano. Na verdade, o doutor Rodrigo está responsável pelas perguntas. Eu recebi aqui para a MSN, eu vou pedir que o doutor Rodrigo repita a pergunta da doutora Luanda, porque ficou faltando aqui, eu não consegui entender direito. Aí, doutora, eu volto a fazer a pergunta, eu comecei a ler, mas ficou um pouco incompleta aqui. Aí eu vou fazer essa pergunta para o senhor, tá bom? Mas no próximo bloco nós vamos abordar o tema dos que estão desabrigados, qual a preocupação do judiciário em relação a isso. A própria ministra de Direitos Humanos esteve aqui em Teresópolis ontem, então a gente vai abordar esse tema no próximo bloco. Aí nós temos também um outro advogado, nosso amigo, Rodrigo Matos, um abraço para o Rodrigo, ele fez uma pergunta para o doutor Jefferson. Essas shelter box que vieram para Teresópolis, ele quer saber qual a participação da OAB nisso, se teve participação, se não teve participação, se participou de alguma reunião. Essas shelter box são essas barracas que o Rotary Internacional está disponibilizando para os desabrigados em Teresópolis. O que o senhor tem a falar em relação a isso, doutor? Bom, Nelson, quando estávamos lá no IML, fomos procurados, né, a OAB foi procurada, através da minha pessoa, por um representante do Rotary Club. E ele ali me relatou uma ONG, que é um dos serviços, um dos braços do Rotary Club, seria aquela ONG que atenderia a grandes catástrofes. Então, essa ONG tem como um produto a oferecer às vítimas dessas grandes catástrofes barracas que foram utilizadas no Haiti, na Colômbia, na Austrália e vieram até o Brasil diante do que aconteceu aqui em Teresópolis. Me procurou e me pediu um apoio para chegar até a prefeitura, para que a gente pudesse ofertar à prefeitura gratuitamente essas barracas. Imediatamente, nós fizemos o contato com a prefeitura e conseguimos uma reunião com o prefeito. E também, imediatamente, fizemos contato com o empresário da cidade, que tinha um terreno, que tem um terreno, que vislumbramos a possibilidade da instalação dessas barracas. E esse empresário, ele prontamente disponibilizou para a prefeitura esse terreno. Então, diante da barraca, do empresário e da prefeitura e da empresa ofertando essas barracas, nós nos reunimos todos na prefeitura e com a finalidade de fechar esse contrato entre a prefeitura e o Rotary Club através da Shelter Box, que é uma ONG vinculada ao Rotary Club. Então, o que foi fechado? Essa Shelter Box, essa ONG,
ela fornecerá para Teresópolis, não só para Teresópolis, para Petrópolis, para Friburgo e para as demais regiões atingidas por essa catástrofe, oferecer barracas. São barracas que ocupam cerca de 15 metros quadrados, tá? Cabem 10 pessoas nessa barraca, né? A barraca vem composta por material escolar, ela é impermeável, ela é antitérmica, ela tem um colchão, tem fogareiro, tem talheres, pratos. Então tem todo esse material para poder ser utilizado pelas vítimas temporariamente. Então são barracas que têm durabilidade de 6 meses, 1 ano. No Haiti tem relato até de 3 anos. Essa montagem dessas barracas pode ser montada 200 por dia, segundo foi colocado, e essas barracas vão poder colocar as famílias, individualizar as famílias nesse terreno, ou seja, vai haver a terraplanagem por parte do município desse terreno, vai haver a colocação de banheiros e refeitório. Então as pessoas vão poder, ao invés de estar todas unidas num grande ginásio ou em escolas, cada um vai estar dentro da sua barraca, começando a ter a sua individualidade. Isso diminui o ambiente insalubre, diminui a promiscuidade que pode existir nesses ambientes, e isso começa a dar um começo da dignidade daquelas pessoas que perderam tudo naquele momento. Tá certo. Eu preciso pedir licença aos senhores, fazer um pequeno intervalo comercial e voltaremos em seguida. Luana, eu já entendi na verdade uma pergunta, uma sugestão. Assim que começar o próximo bloco, eu entro nela. Fique com a gente. Estamos de volta com mais um bloco do programa OAB em Foco. Minha irmã Sandra, meus sobrinhos, um beijo, estão assistindo o programa, mandaram os parabéns aqui para mim pelo meu aniversário hoje. Em relação ao blog que eu falei no início do programa, o professor Carlos Renato, que foi professor do SENC durante muitos anos, ele fez um texto que eu achei interessantíssimo, comentando sobre esse evento, comentando sobre a responsabilidade pública aqui. E o endereço do blog é andreambiente.blogspot.com. andreambiente.blogspot.com. Carlos Renato, um grande abraço para você, obrigado por ter mandado. E, amigo teresopolitano, se tiver oportunidade, leia o texto que o professor Carlos Renato escreveu, que é bastante pertinente, bastante interessante. Doutor Zé Ricardo, diferença de identificação e reconhecimento. Nelson, essa pergunta é excelente. Nós, há tempos, estamos fazendo essa separação, essa informação ao povo, e eu vou fazer a diferença, que ela é muito simples. Identificação. Todos os corpos que chegaram ao IML, todos os corpos que chegaram até a presente data, foram tecnicamente identificados. De que forma? São 3 as formas de identificação. Visual, pela fotografia da vítima. Datiloscópica, pela colheita das impressões digitais. E a reserva de material DNA colhido da musculatura mais rígida e em melhor estado que tiver, ou de um dente. Então, todos os corpos que chegaram, todos até agora, foram identificados. Após a identificação, passou-se a segunda fase, que é o reconhecimento. Você pode ter uma vítima sem nenhuma digital e sem a sua face própria para uma fotografia, identificado com a mera coleta do DNA dele de uma musculatura e posterior confrontação com um parente. Mas isso, aqui em Teresópolis, foi algo absolutamente inédito, porque nós conseguimos identificar cerca de 90% de todos os corpos que chegou. O trabalho técnico foi tão eficiente e com pouca gente, auxiliado por voluntários, que nós conseguimos identificar a primeira vez, na primeira leva, cerca de 170 corpos. Logo em seguida, nós partimos para não chocar a comunidade, não chocar mais os familiares, já com tanto sofrimento, com a perda de tantos familiares. Nós fizemos a fotografia
de todos os que não haviam sido reconhecidos e já enterrados pelas suas famílias. E através da fotografia, embora não haja uma diminuição tamanha no sofrimento, mas as pessoas foram poupadas de circular no meio de vários e vários corpos em estado de putrefação muito adiantado para reconhecer os seus familiares. Embora não tenha, ninguém queira o reconhecimento, não se diga que é a melhor forma de se reconhecer, mas seguramente foi a forma menos dolorosa que a pessoa teve de ter identificado e reconhecido o seu parente e levado ele a sepultamento. O poder público não se omitiu em momento algum. Quando me refiro ao poder público, me refiro ao Ministério Público, à Defensoria, à OAB e também o Executivo. Todos sabem que o Judiciário não tem nenhuma ligação com o Executivo, com a Prefeitura, não tem, não teve, não terá. Mas nós temos que reconhecer que até o presente momento nada faltou às vítimas no que se refere à celeridade, à velocidade em providenciar os enterros. Então, o caixão que nós tivemos dificuldade, recebemos doações imensas. Nós tínhamos 20 caixões de início, e hoje nós temos um estoque de mais de 450 caixões doados pela Santa Casa do Rio de Janeiro, Prefeitura de Itaboraí e outras pessoas que a gente não se recorda agora. Mas, quer dizer, para a comunidade, embora a tragédia nunca diminuindo os efeitos dessa tragédia, nós fomos iluminados pela população, pelas pessoas que nos ajudaram. Tá certo. Eu vou dividir aqui dois aspectos, vou deixar esse aspecto mais jurídico em relação aos corpos lá, para o doutor Zé Ricardo. E vou falar com o doutor Jefferson, que é advogado. Dentro do direito nós temos especialidade. O doutor Jefferson é especialista na área trabalhista, mas ele tem um amplo conhecimento jurídico. E eu vou abordar um tema, doutor, bem questionado aí na comunidade. As pessoas que perderam seus veículos. Qual a sua visão enquanto advogado? Se o seguro paga ou não paga, cobre ou não cobre essa perda material? Nelson, toda vez que se faz um seguro, existe um contrato. Nesse contrato, existem as cláusulas que cobre, que não cobre, que são cobertas e não são cobertas pela seguradora. Se nesse contrato não tiver cláusula excluindo desastre natural, cobre. Se tiver cláusula excluindo desastre natural, já gera uma discussão se vai cobrir ou não. Há entendimento jurisprudencial, ou seja, de juízes e tribunais, entendendo que essa cláusula seria leonina. Então, cobriria, ainda que contivesse no seu contrato, cláusula excludente de desastre natural. Agora, no meu entender, acho que todos aqueles que tiveram perda material de veículos devem solicitar a seguradora e essa, se recusar, procurar o judiciário e fazer valer o seu direito de consumidor e brigar pelo seu direito na medida em que o seguro é feito para cobrir uma perda daquele bem material e houve efetivamente essa perda. Qualquer coisa excludente que inviabilize o recebimento desse seu direito pode ser discutido judicialmente e tem entendimento jurisprudencial, ou seja, dos juízes, dizendo que aquela cláusula é leonina ou não e determinar que a seguradora cubra. O que nós temos a informar é que, em regra, pelo que nós estamos vendo aqui na cidade, todas as seguradoras estão cobrindo todos os prejuízos causados aos veículos das pessoas que tiveram perda nesse evento que ocorreu em Teresópolis. E aí eu vou dar até uma opinião como advogado, no meu papel de advogado, dizer o seguinte: toda vez que você, minha especialidade é contratos, toda vez que você realiza um contrato, todas as regras do contrato têm que ficar bem claras. E a Lei 8.078, que é o CODECOM, ele obriga o fornecedor do produto ou serviço a deixar bem clara essa prestação de serviço e lhe dar a opção de contratar ou não aquele produto. O seguro para acidentes causados por catástrofes naturais é um produto oferecido pela seguradora,
proposto pela seguradora e ela tem que ser oferecida a você. O senhor, quando está fazendo esse seguro, o senhor quer fazer o seguro aqui contra catástrofes naturais? Não, não quero. Se você optar por não adquirir aquele produto, eu entendo que você não pode ser beneficiado com esse serviço, com essa prestação desse produto, desse serviço. Mas se você optou ou se você não foi perguntado se queria o produto, dentro do Codecon diz que tem que ser clara a prestação do serviço. Ele tem que deixar claro. Se ele não deixou claro, ele chamou para si a responsabilidade daquele produto. Entendeu? Você foi perguntado se queria o seguro contra acidentes naturais? Não. Então, na minha opinião, como advogado, o meu papel é tentar convencer o magistrado de que meu ponto de vista é o correto. Eu tentaria convencê-lo de que se você não foi inquirido, se você não lhe der a opção de querer ou não, a seguradora chamou para si a obrigação de lhe ressarcir. No entanto, se você foi inquirido e você não quis, aí eu entendo de forma diferente. Eu não posso nem fazer essa pergunta para o doutor Zé Ricardo, ele como juiz, nesse momento ele não está nem ouvindo o que eu estou falando, né, Excelência? Porque senão já estaria emitindo juízo de valor. Voltando ao IML. Nós tivemos lá, Excelência, nós vimos o seu empenho em diminuir certas etapas no processo de reconhecimento, de identificação do corpo. Estou certo ou estou errado? Me parece que o senhor teve contato lá com os papiloscopistas e pediu que eles facilitassem a liberação do corpo, havendo a identificação. Eu toquei nesse assunto, eu estava lá presente no ML, mas o papel desse programa é tirar a dúvida, porque a indústria do boato é que é o terrível, né? Então eu queria que o senhor explicasse para o telespectador as suas decisões em relação a liberar o corpo, congelar o corpo e esse contato que o senhor teve com a Polícia Civil no momento da identificação do corpo. Certo. Ô Nelson, na verdade é o seguinte, não houve um encurtamento na prova produzida, ou seja, a identificação foi feita dentro dos moldes técnicos necessários. Não se diminuiu a identificação. O que se diminuiu foi a forma de transcrever determinados documentos que, via de regra, tem 2, 3 laudas. 170, 180 corpos, a necessidade de dar celeridade aos enterros por questão de saúde pública, eliminou-se determinados formulários que tornam o processo mais demorado um pouco. Outra coisa que nós fizemos, que encurtamos muito, encurtamos em cerca de 6, 7 dias, foi juntar as equipes, porque normalmente você teria que fazer um serviço de identificação em um setor, encaminhar o corpo para o outro setor para fazer a perícia do legista para identificar a causa-morte, depois mandaria esses 2 documentos para um outro setor para montar a parte de documentação, e isso é que tomaria muito tempo, porque essa documentação e essa vítima teria que circular entre instituições distintas. Nós conseguimos, com a sessão feita pelo senhor Natan, da imobiliária Natan, e que representou um proprietário que até hoje, infelizmente, não me disseram o nome, que eu gostaria de agradecer, toda vez que tivesse oportunidade, nos cedeu um imóvel de 3.000 metros quadrados. Então, pôde-se agrupar em um só espaço todas as equipes, o que agilizou demais o sepultamento das pessoas. Realmente, nós tivemos pontualmente uma ou outra reclamação que a liberação do corpo estaria demorando um pouco, mas esse demorando um pouco foi assim, 2, 3, 4 horas, ou a liberação para o dia seguinte. Num procedimento comum, ainda mais sem a documentação, eu vou abordar esse tema também, que é a falta de documentação, tanto do cadáver como dos seus familiares, isso atrasaria seguramente cerca de 20, 30 dias, ninguém conseguiria fazer um sepultamento sem a documentação pertinente, entendeu? Então, na verdade, não houve nenhum atraso, muito pelo contrário, venceu-se barreiras intransponíveis em condição comum.
mas observado a situação de exceção por que passava essa cidade, nós conseguimos dar velocidade a um procedimento que tem que ser lento por segurança. Aí viria a pergunta das pessoas, mas será, doutor, que não pode ter ocorrido um erro de pessoa? Ou seja, será que eu não enterrei a pessoa errada? Será que não enterraram um parente meu e eu ficarei sem o corpo do meu parente para enterrar? Aí vem a explicação que é inquestionável. Nós fizemos a colheita do DNA, primeira colheita da impressão digital. A que não deu como boa impressão digital, que dá a certeza absoluta de quem está enterrado, foi colhido o DNA. Então, a futuro, em havendo qualquer dúvida quanto à pessoa que ali está enterrado, o simples exame, o simples confrontamento do DNA de quem procura uma vítima com o banco de dados que nós teremos, dará a certeza que aquele indivíduo está sepultado na sepultura número, por exemplo, 3333. Por quê? Diferentemente de um boato que correu na cidade, que é absurdo, não houve e ainda não fizemos nenhum sepultamento que não em sepultura identificada por nome, quando havia o nome, ou por número da guia que está vinculado ao material do DNA. Então a população pode ficar tranquila que não há interesse e não há disposição do Poder Judiciário em deferir qualquer enterro coletivo. Até agora, todos os esforços foram precisos em dar condição de darmos dignidade a todo aquele que foi avitimado pela tragédia, tanto aos seus familiares como às vítimas que tiveram um enterro familiar e acompanhado dos seus parentes. Doutor Zé Ricardo, o senhor pode hoje nos dar uma informação mais precisa do número de vítimas fatais desse evento e de quantos corpos ainda se encontram esperando sepultamento? O último número que nós tivemos foi de 303 pessoas vítimas por falecimento, que vieram a falecer, ou seja, 303 corpos. Nós temos não mais do que cerca de 35 corpos aguardando amanhã o sepultamento, porque até hoje não foram reconhecidos e as fotos dessas vítimas que chegaram por último são impossíveis de reconhecimento facial. Então essas pessoas foram colhidos o material genético delas e amanhã serão sepultados, cada qual em sua sepultura, com um número de guia que é vinculado ao número do seu DNA. Posteriormente, a princípio a pessoa diz, então está sendo enterrado como indigente. Não, ele está sendo enterrado com toda a cautela de recolhimento dos seus parâmetros de DNA. Então, a qualquer momento que for procurado neste banco, não vai ser hoje, não vai ser amanhã, os técnicos não têm uma previsão próxima para que seja confeccionado esse banco de DNA, qualquer que tenha tido a perda e não tenha encontrado o seu familiar, poderá consultar esse banco de DNA. Então, amanhã, por questão de saúde pública e pela impossibilidade do reconhecimento visual, estarão sendo enterrados, sepultados de forma digna, cerca de 40 pessoas. Tá. Amanhã, dia 21 de janeiro. Então, hoje, 20 de janeiro, até a presente data, 303 corpos foram identificados no IML aqui de Teresópolis. 303 vítimas fatais em Teresópolis. Eu vou abordar um tema, aí vai para os dois. Existem especulações no município, dando conta de que em Campo Grande existiam 5.000 pessoas, 6.000 pessoas, são especulações. Ontem eu tive contato com o chefe do IBGE aqui, acho que é o chefe do IBGE,
meu amigo Beto, um grande abraço para o Beto, e ele, que é o responsável pelo censo, ele desmentiu essa informação, não tem. Hoje, eu conversando com o secretário de Cultura, o Vanderlei Pérez, ele fez um comentário que eu achei bastante pertinente, que estamos falando em construir 5.000, 3.000, 4.000, 2.000 casas, não importam quantas. E ele falou, mas Nelson, se você parar para pensar, muitas daquelas casas não vão mais ser habitadas por ninguém. Daquelas casas, óbvio que foram embora, mas o que ele quis dizer foi o seguinte, morreu família inteira, e aquelas pessoas não vão precisar de casa, não é isso? Então não se pode medir a necessidade do município em função do número de casas que já existia. Tá certo? Tínhamos ali, um exemplo, 1.000 casas em Campo Grande, por exemplo. Aí dessas 1.000 casas, 300 foram soterradas. Tá certo? Infelizmente, algumas dessas casas, a família inteira faleceu. Não é isso? Com certeza. Então, não há de se falar de 300 casas, seriam 280 casas, 150 casas. Bom, esse é o aspecto social do evento. Agora vamos ao aspecto jurídico desse evento, dessa especulação. Imagine, Excelência, que existe nessa comunidade uma pessoa foragida da polícia e mora em Campo Grande, por exemplo. Aí acontece esse evento, a casa desaparece. Não vou dizer foragida, vou dizer uma pessoa que está, por exemplo, em liberdade provisória, alguma coisa nesse sentido. Alguma pessoa que tem uma dívida com a justiça, esteja respondendo um processo por homicídio, alguma coisa assim. Excelência e doutor Jefferson, enquanto advogado, é possível que essa pessoa tente se valer desse evento para sumir e ser dado como morto? É possível que aconteça isso? Ele desapareça, busque documentos falsos e tente renascer se aproveitando desse episódio? É por isso, é essa a preocupação do judiciário em não sepultar ninguém que não esteja totalmente identificado, e é por isso a necessidade de se guardar material genético? Com certeza, Nelson. E nós estamos cada dia mais avançados em termos de tecnologia, e realmente um indivíduo pode tentar esse artifício para se furtar as suas obrigações para com a sociedade. Entretanto, hoje o judiciário terá muita cautela em atribuir o evento morte e a consequente expedição de certidão de óbito de todo aquele que houver débito com o judiciário. Não significa que não será concedida o óbito se comprovado, se achado algum elemento genético que caracteriza aquele indivíduo. Mas hoje até a modernidade dos equipamentos, nós tivemos aqui agora mesmo 20 corpos que chegaram a cerca de 2, 3 dias, já bem decomposto. De 20, Nelson, 13, ao ser levado o exame de datiloscopia, aparece no Detran uma ficha onde tem a fotografia e as identificações, data de nascimento, etc., do indivíduo. Então, esse marginal que tente usar desse artifício, fatalmente, ao buscar uma nova carteira de identidade, ele poderá modificar todos os seus dados familiares, mãe, pai, e tentar furtar-se a uma identificação futura. Mas com as digitais, ele com certeza absoluta, em pouco tempo, ou em algum tempo, ou em muito tempo, cairá nas malhas do judiciário ou nas malhas da polícia. Doutor Zé Ricardo, tem bastante perguntas do doutor Jefferson, mas eu vou pedir ao doutor Jefferson, porque é muito mais fácil trazer o doutor Jefferson ao programa do que trazer o doutor Zé Ricardo. Então eu vou sugar ao máximo aqui o doutor José Ricardo. Nós temos aqui uma sócia do programa, uma pessoa a quem eu devo milhões de agradecimentos, porque faz de tudo para ajudar o programa, doutora Marisa Gaudi. Um grande beijo no seu coração, Marisa. E ela tem 2 perguntas para o senhor, doutor. Uma, por que o IML não pode ser encaminhado para o interior, já que facilitaria a vida das pessoas? 2, por que os caminhões, os frigoríficos,
continuam lá na porta do IML. É insalubre isso? E não seria melhor ficar na entrada da cidade? Então, por que o IML não pode ir para o interior? A primeira resposta né? Isto são opções que se fazem quando da instalação das delegacias. Realmente o deslocamento do IML para o interior seria algo assim, em termos sociais, melhor um pouquinho. Mas, na verdade, se o IML hoje não estivesse sediado no centro, próximo ao comércio, próximo aos empresários, próximo àquele imóvel, aos familiares, nós teríamos imensa dificuldade de operação entre os poderes. E a verdade é a seguinte, o IML na cidade, ele não é o problema, porque ele é composto, uma cidade como a nossa, de 7 câmaras frias e uma sala bem vedada e aparelhada para isso. Só que para as dimensões de uma cidade do interior, certo? Nenhum IML, a não ser talvez o de São Paulo ou do Rio de Janeiro, estaria preparado para um evento de tamanha magnitude. O IML poderia estar aonde estivesse, que ele teria a capacidade para 7, 10, 12 ou no máximo 15 corpos. Então, uma situação feita essa, seria impossível a previsão antecipada. Então, o que tornou Teresópolis uma exceção hoje no cenário nacional e sem medo de errar no cenário mundial, a eficiência que Teresópolis conseguiu foi justamente em função do IML estar sediado próximo, dentro da cidade, onde se conseguiu energia, água, luz e um estabelecimento de 3.000 metros para dar o apoio à comunidade. Com relação às câmaras frias também que foram colocadas na praça, eu pergunto como deslocar 20, 30, 50, 100 corpos para fora da cidade, né? Como deslocar ida e vinda, como levar, como tirar 2, 3, 4, 5, 10 corpos, retornar para o IML para que as vítimas possam reconhecer essas vítimas. Então, a única alternativa, não haveria outra, não haveria melhor alternativa que não a colocação das câmaras frias ao lado do IML, certo? Foi a única solução que nós tivemos e que nós vislumbramos. A segunda pergunta, Nelson. Não, era dos caminhões e exatamente por que não o IML. Mas eu tenho outra pergunta aqui para o senhor. Se eu estiver enganado, me perdoa, doutora Luanda Jaara. Se for a Luanda que eu imagino, era da Gaia, não é isso? Então, um grande beijo para você, Luanda. Obrigado por estar participando. Ela é advogada também. E sugere, aí ela vem falando de um outro tema que nós, inclusive, teve uma reunião ontem na Prefeitura Municipal, que o senhor participou, o doutor Jefferson participou, o senhor e a ministra de Direitos Humanos, que é a preocupação com as crianças que estão desabrigadas aqui no município. Seria o tema que a gente iria abordar no próximo bloco, mas em respeito à doutora Luanda, eu já vou fazer essa pergunta. Ela, na verdade, uma sugestão. Ela sugere que cada família adote uma criança desabrigada. Dentre as que estarão, sugere que cada família adote uma família desabrigada, dentre as que estarão em abrigos ou nas barracas para doar cestas básicas ao longo de um ano. Na verdade, o doutor Rodrigo está responsável pelas perguntas. Eu recebi aqui para a MSN, eu vou pedir que o doutor Rodrigo repita a pergunta da doutora Luanda, porque ficou faltando aqui, eu não consegui entender direito. Aí, doutora, eu volto a fazer a pergunta, eu comecei a ler, mas ficou um pouco incompleta aqui. Aí eu vou fazer essa pergunta para o senhor, tá bom? Mas no próximo bloco nós vamos abordar o tema dos que estão desabrigados, qual a preocupação do judiciário em relação a isso. A própria ministra de Direitos Humanos esteve aqui em Teresópolis ontem, então a gente vai abordar esse tema no próximo bloco. Aí nós temos também um outro advogado, nosso amigo, Rodrigo Matos, um abraço para o Rodrigo, ele fez uma pergunta para o doutor Jefferson. Essas shelter box que vieram para Teresópolis, ele quer saber qual a participação da OAB nisso, se teve participação, se não teve participação, se participou de alguma reunião. Essas shelter box são essas barracas que o Rotary Internacional está disponibilizando para os desabrigados em Teresópolis. O que o senhor tem a falar em relação a isso, doutor? Bom, Nelson, quando estávamos lá no IML, fomos procurados, né, a OAB foi procurada, através da minha pessoa, por um representante do Rotary Club.
e ele ali me relatou uma ONG, que é um dos serviços, um dos braços do Rotary Club, seria aquela ONG que atenderia a grandes catástrofes. Então, essa ONG tem como um produto a oferecer às vítimas dessas grandes catástrofes barracas que foram utilizadas no Haiti, na Colômbia, na Austrália e vieram até o Brasil diante do que aconteceu aqui em Teresópolis. Me procurou e me pediu um apoio para chegar até a prefeitura, para que a gente pudesse ofertar à prefeitura gratuitamente essas barracas. Imediatamente, nós fizemos o contato com a prefeitura e conseguimos uma reunião com o prefeito. E também, imediatamente, fizemos contato com o empresário da cidade, que tinha um terreno, que tem um terreno, que vislumbramos a possibilidade da instalação dessas barracas. E esse empresário, ele prontamente disponibilizou para a prefeitura esse terreno. Então, diante da barraca, do empresário e da prefeitura e da empresa ofertando essas barracas, nós nos reunimos todos na prefeitura e com a finalidade de fechar esse contrato entre a prefeitura e o Rotary Club através da Shelter Box, que é uma ONG vinculada ao Rotary Club. Então, o que foi fechado? Essa Shelter Box, essa ONG, ela fornecerá para Teresópolis, não só para Teresópolis, para Petrópolis, para Friburgo e para as demais regiões atingidas por essa catástrofe, oferecer barracas. São barracas que ocupam cerca de 15 metros quadrados, tá? Cabem 10 pessoas nessa barraca, né? A barraca vem composta por material escolar, ela é impermeável, ela é antitérmica, ela tem um colchão, tem fogareiro, tem talheres, pratos. Então tem todo esse material para poder ser utilizado pelas vítimas temporariamente. Então são barracas que têm durabilidade de 6 meses, 1 ano. No Haiti tem relato até de 3 anos. Essa montagem dessas barracas pode ser montada 200 por dia, segundo foi colocado, e essas barracas vão poder colocar as famílias, individualizar as famílias nesse terreno, ou seja, vai haver a terraplanagem por parte do município desse terreno, vai haver a colocação de banheiros e refeitório. Então as pessoas vão poder, ao invés de estar todas unidas num grande ginásio ou em escolas, cada um vai estar dentro da sua barraca, começando a ter a sua individualidade. Isso diminui o ambiente insalubre, diminui a promiscuidade que pode existir nesses ambientes, e isso começa a dar um começo da dignidade daquelas pessoas que perderam tudo naquele momento. Tá certo. Eu preciso pedir licença aos senhores, fazer um pequeno intervalo comercial e voltaremos em seguida. Luanda, eu já entendi na verdade, uma pergunta, uma sugestão. Assim que começar o próximo bloco, eu entro nela. Fique com a gente. Estamos de volta com o programa OAB em Foco. Hoje, dia 20 de janeiro, programa ao vivo. Tem bastante gente telefonando. Eu vou ter que selecionar aqui algumas perguntas que tem umas assim que não são muito pertinentes ao tema. Aí eu vou pedir que as pessoas que eu não fizer a pergunta agora, repitam no programa que vem, da semana que vem. São perguntas relativas ao judiciário, mas que não envolvem a questão que nós estamos abordando aqui agora. Em relação à minha amiga Luanda, lá da Luanda Jaara, eu agora entendi, até me puxaram a orelha aqui, que eu não tinha... Eles entenderam o que estava escrito e eu não entendi, eu mesmo lendo. O que a Luanda sugere é que se crie um registro dessas famílias e que as famílias em Teresópolis que possam, adotem famílias desabrigadas e contribuam mensalmente com a cesta básica. Não foi isso que os senhores entenderam? Então a doutora Luanda, advogada, ela está sugerindo isso, que as famílias que podem, adotem famílias que foram vitimadas com essa catástrofe e por um período X contribuam mensalmente com o auxílio de uma cesta básica. Está aqui dada a sua sugestão, doutora. Doutor Jefferson, eu vou abordar um tema aqui relacionado à sua área específica, para a gente fugir um pouco desse tema mórbido, mas
Eu vou pedir que a produção coloque aqui, divida a câmera no meio, que vocês já vão ver aí parte da nossa... Nós ontem fizemos um sobrevoo em Teresópolis, e eu queria que a produção colocasse aí, para a gente, enquanto o Dr. Jefferson explica a situação, a gente já vai vendo essas imagens. Dr. Jefferson, nós temos aqui a pergunta, até a dona Marisa repetiu, a Marisa Gaudi repetiu essa pergunta. Se a pessoa ficou no interior ajudando nas buscas e por isso não foi trabalhar, tem risco de perder o emprego? E desconto de dia de trabalho, ela pode ter o desconto no dia de trabalho? Ô Nelson, veja bem, o trabalho, o valor do salário é pago pelo dia trabalhado. A pessoa não indo trabalhar, por óbvio, não vai receber aquele dia, a não ser que o empregador queira efetuar aquele pagamento por entender que havia um sentimento maior para aquela ausência. Penso o seguinte, que no caso de uma punição pelaquela ausência, isso seria impertinente, ou seja, ela faltou por uma justificativa maior, que é a solidariedade ao ser humano. Agora, o pagamento ao dia caberá exclusivamente ao empregador. Tá certo. Tem outra pergunta. E se não ficou ajudando, mas não conseguiu vir trabalhar e não conseguiu avisar, ou seja, ficou detido no interior do município, não tinha telefone, não tinha como vir trabalhar, essa pessoa pode sofrer punições ou existe algum dispositivo legal que proteja o trabalhador acometido desse fato? Ô Nelson, especificamente na lei não existe nada dizendo de um desastre, uma catástrofe. O que há é o seguinte, isso aí é corriqueiro em todo o segmento, até para uma audiência, que se eu não conseguir chegar até a audiência, eu ligo para o juiz, para o gabinete ou para o cartório e falo, olha só, estou preso no trânsito, caiu uma ponte. Então ele certamente vai compreender, normalmente se compreende, comprovando-se não há nenhuma consequência. Da mesma forma, é a ausência do empregado por conta da inexistência de passagem ou por conta de estar preso em sua residência. Na minha visão, ele teria o desconto do dia por não ter trabalhado, não houve trabalho naquele dia, o desconto seria pertinente, mas não qualquer punição. Ou seja, não foi um desleixo dele que se deu aquela ausência, mas foi um fato ocasionado por força maior. No fato é que nesse momento tem que prevalecer o bom senso, né, doutor? O bom senso diz que é para não descontar absolutamente nada, o bom senso diz que tem que haver uma compreensão de todos e que não deve se descontar absolutamente nada. E isso diz o bom senso. Doutor Edio de Paula, meu amigo Edinho, muito obrigado por estar assistindo a gente. Ele está parabenizando todos os advogados em Teresópolis pelo trabalho, em especial o presidente da OAB, doutor Jefferson, o vice, doutor Rodrigo, eu, doutor Nelson, bem como o magistrado doutor José Ricardo, por todo o empenho. E o Edio ainda falou a respeito do trabalho da OAB no apoio ao IML e, em geral, na catástrofe. Tá? Ele mandou os parabéns aqui para os senhores. Obrigado, um abraço, Edio. Doutor José Ricardo, em relação ao serventuário que não pôde trabalhar, o tribunal tem alguma orientação, o senhor enquanto magistrado, como é que fica a relação do serventuário? O senhor teve alguma perda lá? Veja bem, Nelson, como eu já venho dizendo, eu agradeço todo e qualquer elogio que fizeram à minha pessoa, porque isso dá força a gente a trabalhar, mas na verdade é o seguinte, não existe só o doutor José Ricardo Ferreira de Aguiar. Como eu havia dito, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Luiz Sveiter, não mediu esforços até agora para o atendimento das vítimas dessa região, como de toda a Serra do Rio de Janeiro, região serrana. O que aconteceu? Até a data de hoje, ele suspendeu todos os prazos e as atividades dos fóruns. Teresópolis, especificamente, por não ter sido atingido o centro com a tragédia, como foi atingido Nova Friburgo, ele, apesar de ter suspendido o trabalho, os prazos, manteve todos os funcionários do fórum trabalhando. Obviamente, no primeiro dia, nos primeiros 2 dias, diante de tamanho tumulto na cidade, ele facultou que os funcionários não viessem trabalhar. Manteve um único funcionário de plantão em cada cartório e prorrogou a competência de todos os juízes. Nós tivemos auxílio
da doutora Renata, da doutora Raquel, juízas que já não exercem a atividade do judiciário nesta comarca. Tivemos da doutora Bianca, tivemos vários defensores, vários promotores, todos que vieram de suas comarcas, cedidos por seus procuradores e desembargadores, para que nos auxiliasse. Então, na verdade, nenhuma represária houve do Tribunal de Justiça aos funcionários que de início não puderam comparecer, muito pelo contrário. A preocupação primária do Tribunal de Justiça foi dar toda e qualquer condição e apoio aos seus funcionários, seja do menos graduado ao mais graduado. Então, o Tribunal de Justiça, como a Procuradoria, da Defensoria Pública, do Ministério Público, todos agiram em comum acordo de dar proteção, de dar dignidade, dar respeito e segurança aos seus funcionários. Doutor Zé Ricardo, eu recebi aqui uma mensagem para o senhor, um pedido, na verdade. Doutor Fernando Munair Correia, médico, disse, abre aspas, espero que o doutor Ricardo, senhor, doutor Zé Ricardo, que trabalhou tão bem até agora, não deixe a Prefeitura de Teresópolis esquecer o seu dever de assentar com dignidade as famílias desabrigadas após a mídia mudar o foco para outros assuntos. Existe essa preocupação realmente de quando as coisas acalmarem, né, a Teresópolis cair no esquecimento. Então tem esse apelo ao senhor, que como o senhor falou, antes de ser juiz, o senhor é um ser humano, é uma pessoa que ficou sensibilizada com todos esses acontecimentos. E pelo pouco que eu conheço o doutor Zé Ricardo, eu conheci há pouco tempo, eu tenho certeza que esse compromisso está no coração dele. Pode ter certeza disso, né? Doutor Fernando, eu gostaria de fazer um esclarecimento com relação a esse seu pedido. Nós somos juízes de direito e uma das prerrogativas principais para o exercício da nossa função é a isenção. É o não comprometimento com ações investigativas. A isto cabe o Ministério Público, a OAB, os órgãos de defesa da sociedade. No momento em que um magistrado, no momento em que um juiz se empenhar pessoalmente na vigilância, na administração pública, no executivo ou no legislativo, é hora deste magistrado abrir mão da sua função, se afastar da função do judiciário, porque ele não terá independência, porque ele estará envolvido emocionalmente na situação. Então, o que o judiciário se compromete é, perante toda a população, não medir esforços na apreciação e no julgamento das ações que vierem a ser propostas, mas de forma absolutamente isenta. O judiciário jamais deverá se envolver junto ao Executivo e ao Legislativo. Enquanto num estado de absoluta necessidade, num estado de absoluta exceção, como ocorreu nesta tragédia, houve a fusão dos poderes para dar celeridade e dar um mínimo de dignidade à população. Contudo, passado a fase de crise, a fase de preocupação e necessidade de atitudes de exceção fora das regras do cotidiano, o judiciário deverá se afastar para a sua função, não é se omitir, se afastar para o exercício da sua função, que é de simples apreciação dos pedidos e do julgamento, sob pena de termos um judiciário não isento, um judiciário tendencioso. E é um perigo muito grande um juiz se envolver na esfera do executivo, pois ele perde a isenção, ele perde o equilíbrio para a apreciação das matérias. Então, o doutor Fernando fique certo de que não haverá qualquer tipo de concessão, qualquer tipo de benefício, seja lá a quem for. Fale em meu nome, fale em nome do presidente do Tribunal de Justiça e de todos os juízes. Não haverá nenhuma benevolência, nenhuma morosidade na apreciação dos pedidos formulados. Contudo, dificilmente
eu diria que é quase impossível, que o judiciário faça parte de qualquer tipo de comissão para gerir dinheiro, para gerir atividades. Não acredito que o poder público, numa situação como essa, pratique atos absurdos, como já se viu antes, porque realmente hoje aqui em Teresópolis existe todo um clamor público, todo um clamor da sociedade e dos órgãos fiscalizadores que essas verbas, que esses donativos cheguem, como muito bem disse o Dr. Jefferson, a finalidade essencial dela é dar um mínimo de conforto, um mínimo de dignidade à população de Teresópolis. Tá, então eu tenho uma notícia para dar aqui para o doutor Fernando, que é a seguinte. Doutor Fernando, o doutor Zé Ricardo deixou bem claro aqui o papel do magistrado. Ele não pode se envolver, porque senão, como eu falei, já faria juízo de valor e ficaria comprometido o seu julgamento. Em compensação, eu vou ler uma matéria aqui. O presidente da OAB, seccional Rio de Janeiro, o presidente Vadir Damus, vai propor à bancada federal do Estado a apresentação, para ser votada em regime de urgência no Congresso, do projeto para uma lei de responsabilidade social, que pretende punir integrantes do Executivo nos planos federal, estadual ou municipal, que não adotem políticas para a prevenção de tragédias, como a ocorrida aqui em Teresópolis. Se aprovada, a lei responsabilizará, inclusive criminalmente, as autoridades negligentes na prevenção de tragédias climáticas. O que eu estou querendo mostrar é que a OAB está atenta a esse detalhe e tem um compromisso de fiscalizar. O compromisso real seria até do MP, mas a Constituição Federal legitima a OAB até nesse papel. O que o senhor tem a falar em relação a isso, doutor Jefferson? Bom, Nelson, a OAB está diretamente preocupada com todos esses recursos, com todos esses valores, e nós não participamos do governo, nós não temos qualquer vinculação política com qualquer partido que seja. Nós estamos aqui para participar das comissões, diferentemente do judiciário, que tem que estar completamente isento. Nós, como entidade da sociedade civil, nós, como entidade de classe, que estamos à frente e representamos os advogados, que são essenciais à administração da justiça, nós estamos participando diretamente das decisões relacionadas às verbas e às ações que serão tomadas para bem gerir essas verbas e donativos que estão chegando a Teresópolis. Na medida em que a OAB, de alguma forma, se sentir prejudicada, ou na medida em que a ordem ver que essas verbas e esses valores, esses donativos, estão sendo utilizados de forma indevida, nós denunciaremos o fato ao Ministério Público e ele proporá certamente a ação se tiver com ele todos os elementos caracterizadores de eventual crime praticado pelo poder público. Não acredito que isso vai acontecer em Teresópolis, espero que não. Nós estamos participando diretamente, mais para tranquilizar toda a população que fica sempre receosa como vai ser gerido aquelas importâncias e aqueles bens, e nós estamos lá para ser um porta-voz da sociedade, lá junto ao poder público, no momento das decisões, no momento dessa aflição da sociedade. Tá certo. Doutor Zé Ricardo, em relação aos corpos que ainda estão lá no ML, ao trabalho que foi executado até agora, o que o senhor tem a acrescentar para a população de Teresópolis? Nelson, a gente tem muito pouco a acrescentar ao trabalho feito até agora. A verdade é a seguinte, e não se pode negar, que os profissionais que estiveram à frente deste trabalho foram inovadores e extremamente eficientes. Eles fizeram todo o possível e conseguiram identificar e sepultar, eu repito, por os seus próprios parentes, mais de 90%. Nós estamos falando em um universo de aproximadamente 270 corpos já em putrefação, às vezes muitos sem a identificação visual, sem o reconhecimento visual, mas com a certeza absoluta de que aquele corpo
pertencia àquele indivíduo. Eu gostaria de deixar claro aqui o meu agradecimento a toda a Força Nacional, a Polícia Civil, a Polícia Técnica, que não mediu esforços. Todos têm me visto ao chegar no IML às 7 horas da manhã e muitos não têm me visto sair, porque temos saído às 4, às 5 horas da manhã e jornadas que a princípio seriam de 8, 12 horas, os técnicos estão me acompanhando por 18, 20 horas de jornada. São pessoas incansáveis, são pessoas que não têm medido esforços, não têm feito conta de horário de trabalho, enquanto não dermos a satisfação mínima que a população merece. Então, na verdade, eu já repeti, não vou querer me tornar repetitivo, todos os corpos foram identificados. Nem todos, infelizmente, até o momento, foram reconhecidos, mas é cerca de 10% apenas dos corpos não foram reconhecidos, mas esta oportunidade não está encerrada. Isto será feito, como já exaustivamente informado, através do confrontamento do DNA. Tenho uma dúvida, tenho a acrescentar um fato que, na verdade, nós achamos que alguns corpos sequer serão procurados, porque essa tragédia ceifou a vida de todos os familiares interessados. Então, possivelmente, nós manteremos sepultados de forma digna famílias estas que não terão parentes que virão resgatar esses corpos. Excelência, outra dúvida latente aí na comunidade, aí o doutor Rodrigo Ferreira, vice-presidente, até me lembrando aqui, do princípio da inércia que envolve o exercício, a função da magistratura, que diz que você só pode agir se for provocado, correto? Quando a gente diz provocado é o magistrado, para começar a trabalhar, alguém tem que pedir a ele que julgue alguma coisa, falando na linguagem mais popular. Aí vem uma pergunta que é latente, como eu falei, na comunidade. Os desaparecidos ou as pessoas que... Eu não sei nem se o termo seriam desaparecidos, mas vou usar esse termo, acho que ficou bem claro onde eu pretendo chegar. Existe alguma intenção do judiciário, é função do judiciário, seja Ministério Público, a própria OAB, existe algum planejamento para que se faça um cadastro, para que se busque informações sobre essas famílias que habitavam lá? Isso só cabe ao Executivo. Esse papel agora de identificar as pessoas que não têm o corpo, né, a matéria, e que se presume estavam naquele lugar no momento da catástrofe. Existe alguma preocupação do Judiciário, da própria ABEM em relação a isso? Nelson, obviamente há uma preocupação muito grande do Judiciário com relação a essa posição que você nos passou com relação dos desaparecidos. Entretanto, no momento em que estamos, essa preocupação é muito prematura. É secundária? Secundária, porque nós estaríamos incorrendo em erros graves de dar como desaparecido pessoas que estão viajando, pessoas que estão já em outros estados trabalhando, pessoas que se mudaram de Teresópolis. Então, partir para a busca desses desaparecidos agora, nós poderíamos estar nos precipitando de forma absurda, declarando ausente pessoas que realmente não vieram a falecer nessa catástrofe. Então, a verdade do Judiciário hoje é a absoluta prudência. Depois que essa fase inicial se transcorrer, nós do Judiciário, obviamente, agora me refiro ao Ministério Público, ao Executivo, à Defensoria Pública, em especial à OAB, se acionada por parentes, vai buscar a comprovação do evento morte. Não havendo a comprovação, não havendo o resgate do corpo, tentar-se-á, via judicial, com todas as provas que podem ser produzidas, como documental, contas de luz, contas de cartão de crédito e etc., declarar essa ausência, declarar a inexistência desse ser no convívio onde ele estava. Tá.
Me recordei aqui daquele evento que envolveu uma plataforma da Petrobras, se não me engano, a P34, alguma coisa assim, onde ela naufragou e consigo levou dezenas de pessoas. Existe uma preocupação que me parece que existe um prazo legal para que seja declarada a morte dessa pessoa efetivamente. Correto? Me parece que seriam 5 anos. Eu queria saber se o senhor pode confirmar essa informação, se são realmente 5 anos. E aí vem até uma outra pergunta, que eu já faço, se puder emenda as duas respostas. Está sendo feito o sepultamento dos corpos, certo? O corpo já está em decomposição. Me parece que existe um prazo legal também para a exumação desse corpo. Me parece que você tem que esperar acabar todo o processo de decomposição do corpo para que se permita que a pessoa vá lá e abra aquela urna ou remova aquele corpo para uma outra sepultura. Essas pessoas que foram vítimas desse evento e que estão sendo sepultadas agora, se no mês que vem ou daqui a 2 meses um parente vindicar esse corpo, ele vai poder remover o corpo daquele local ou terá que esperar o prazo legal para a exumação do cadáver? Nelson, salvo engano, o prazo de exumação legal seria de 1 ano, onde já haveria decomposição suficiente para que você transladasse, para que você retirasse os ossos para uma chamada gaveta, para um novo recipiente. Entretanto, existe o caso da exumação legal, que ela pode ser concedida a qualquer momento, judicialmente, para que se faça a averiguação. É óbvio que, mesmo num estado de exceção como nós estamos passando agora, que não é facultado ao indivíduo chegar lá e resolver transferir o corpo de uma hora para outra ao seu bel prazer, sem uma autorização judicial. Mas nós já, veja bem, independentemente dessa informação pública de que a exumação só se faz por 1 ano, nós efetivamos, salvo engano, hoje ou ontem, 2 exumações para confirmação do sepultamento da pessoa correta. E ainda já me foi informado que a probabilidade de que o sepultamento tenha sido de forma correta é de mais de 90%. Então, essa exumação, se necessário for, poderá ser feita hoje, amanhã, daqui a 7 dias, 10, 15, 30, 90 ou até mesmo com 1 ano de diferença. Agora, para ser feita em tempo inferior ao dispositivo de lei, deverá ser feita mediante uma autorização judicial. Não haverá nenhum óbice, não haverá nenhum imperativo que nos proíba, ou que proíba o judiciário de deferir uma exumação para a conferência da vítima que ali está enterrada. Entendi. E quanto ao prazo legal para declaração de inexistência? Veja bem, nós estamos aqui numa entrevista desprovido dos dispositivos de lei. Então, nós não teríamos a certeza absoluta, pelo menos eu não tenho a certeza. Tenho a informação na cabeça da gente que seria de aproximadamente 5 anos. Mas, obviamente, 10 anos, né? Aproximadamente. Mas, obviamente, nós não poderemos impor às viúvas, impor aos beneficiários, impor aos herdeiros, observada a catástrofe e o ocorrido, um prazo tão longo, porque até então os filhos morreriam de fome sem acesso à previdência, os filhos não deixariam de ocupar os imóveis de seus pais, os bens físicos e financeiros, e até que isso ocorresse, morreriam de fome. Então, a OAB, junto ao Ministério Público, junto à Defensoria Pública também, buscará remédios legais para declarar uma ausência ou, pelo menos, uma medida cautelar que dê àqueles beneficiários dos supostos ausentes acesso aos seus bens, à sua sobrevivência junto ao INSS, junto a qualquer outra entidade pagadora. Você vê o comprometimento que isso dá, né? A pessoa agora, o doutor Zé Ricardo abordou um tema fantástico, a pessoa que faleceu, mas que deixou parentes, que deixou dependentes, vamos dizer assim, dependentes, com direito a pleitear uma pensão junto ao INSS. Como vão fazer se não tem o atestado de óbito, se a pessoa desapareceu, se não tem o corpo para comprovar isso?
é uma preocupação realmente bastante pertinente, doutor. O senhor lembrou muito pertinente, Nelson. Mas a população tem que saber que, nessa fase, muitos fraudadores tentam se aproximar do judiciário, se aproximar dessas instituições para se beneficiar injustamente. Então, infelizmente, haverá a necessidade de ser esgotada toda e qualquer prova de ausência dessa pessoa para que sejam feitas concessões de recebimento de pensão, de proventos, de sucessão hereditária, porque veja bem, um pai viajando, um filho inescrupuloso, um herdeiro inescrupuloso, um irmão inescrupuloso, poderia se apropriar indevidamente de um bem e tentar se desfazer dele. E o terceiro de boa-fé acabaria tendo um prejuízo muito grande se esse indivíduo depois retorna e quer retomar o seu imóvel. Então, o judiciário analisará caso a caso, com prudência, com serenidade, mas com a maior celeridade possível para não trazer ou para diminuir o prejuízo já suportado. Eu queria tocar um tema que nós do início combinamos, que é muito importante esse esclarecimento, porque muitas ideias estão sendo trazidas ao Poder Judiciário, ao Executivo e etc. São ideias fantásticas que, na verdade, seriam muito pertinentes em um Estado que não de exceção como nós estamos agora. Muitas pessoas vieram se oferecer a adotar, a ficar com crianças, as chamadas famílias substitutas. Na verdade, até agora, nós não temos cadastrado nenhum órfão de pai e mãe. Não sou doido de dizer, não sou irresponsável de dizer que não há um caso ou outro, não pode haver um caso ou outro de um menor que tenha perdido os seus pais. Mas seguramente, pelo levantamento feito pelo Executivo, pelo Ministério Público e pela Defensoria e OAB, esses chamados órfãos de Teresópolis, órfãos da tragédia, estão em seu seio familiar, mesmo que com uma tia, um primo ou um parente mais próximo, mas estão acautelados de toda a preocupação do Judiciário, tendo a doutora Inês, que é incansável, a nossa juíza da infância e juventude aqui, feito termos no mínimo, termos de entrega aos seus parentes, até mesmo aos pais que estavam em situação de abrigo provisório, ela se preocupou em fazer um termo de entrega para que a gente tenha controle de todas essas crianças que foram vitimadas. Na verdade, o Instituto da Adoção, as pessoas vêm dizendo em Teresópolis estão dando crianças em adoção. Isso é uma inverdade, isso foi uma ideia até talvez inocente de alguém, uma ideia assim que a princípio pareceria muito boa, mas o Instituto da Adoção é um dos institutos jurídicos mais sérios e mais comprometidos com a verdade, com a veracidade e com o excesso de provas. Não há crianças a serem adotadas em Teresópolis, não há crianças que serão dadas em adoção relâmpago. Qualquer processo de adoção será feito de forma gradativa, com todo o máximo possível de cautela, exames psicológicos, exames técnicos, exames sociais e depois de muito tempo comprovada a conveniência dessa adoção para o menor, nunca para a família que quer adotar. O foco da adoção sempre é o interesse do menor e esse tem que ser apurado, atestado e confirmado com muita segurança para depois se concretizar uma adoção. Os abrigos de Teresópolis têm se demonstrado suficientemente capazes de receber uma ou outra criança que apareça nessa situação e todos os institutos federais, estaduais e municipais estão se resguardando de dar o máximo de dignidade e proteção ao menor de Teresópolis. Doutor, eu infelizmente preciso terminar o programa, tá certo? A hora já avançou, já são 10 horas e 21 minutos. Então, eu vou agradecer imensamente a sua participação, dizer que não fiquei satisfeito, né? Você vai continuar me devendo aqui, e eu vou trazer o senhor de volta para o programa. O senhor pode trazer sua carteira de trabalho, o doutor Jefferson vai assinar sua carteira de trabalho, aqui trabalhando no programa Ao Bem Foco, né, doutor Jefferson?
Agradecer ao Dr. Jefferson a presença. Vou passar a palavra para suas considerações finais, depois do Dr. Jefferson. Quem o senhor quiser agradecer, o comentário que o senhor quiser fazer, é seu microfone. Eu seria injusto, Nelson, hoje, de agradecer somente a você, a um empresário em particular, a uma determinada pessoa, ou só as autoridades, ou as autoridades que fizeram possível todo esse trabalho que nós praticamos em conjunto aqui em Teresópolis. Eu gostaria de levar meus pêsames a toda a população, a minha solidariedade como cidadão de Teresópolis, que vim morar aqui, exerço a minha profissão aqui, e dizer o seguinte: eu agradeço a rede criada pela solidariedade nacional e de Teresópolis principalmente. Eu gostaria de agradecer de forma absolutamente sincera essa chamada rede, e eu explico à comunidade de Teresópolis. A rede parte de um indivíduo, que não é um juiz, pode ser um promotor, um defensor, todos que fizeram uma solicitação foram prontamente atendidos por essa rede. Essa rede é formada pelo cidadão decente, honesto e trabalhador de Teresópolis. E nesses cidadãos a gente se refere aos comerciantes, aos empresários, aos médicos, aos enfermeiros, aos faxineiros, aos garis, a toda a população de Teresópolis, sem a qual nada disso seria possível. Eu garanto às pessoas de Teresópolis que em lugar nenhum do mundo se viu um trabalho feito como foi feito até agora. Em lugar nenhum do mundo teria pessoas dignas e trabalhadoras e sérias como as que vieram prestar a sua solidariedade a Teresópolis. Agradeço sinceramente a todos, irrestritamente, a nenhum cidadão individual, porque todos aqueles abriram mão de seus cargos, de suas funções, de suas vaidades e se uniram a um só propósito: dar um mínimo de dignidade à população de Teresópolis. Eu agradeço na sua pessoa e do Dr. Jefferson, a quem vem prestando informações, e eu gostaria de dizer a você o seguinte: para a felicidade da OAB, um magistrado não precisa, não pode, é vedado a ele ter um segundo emprego. Então, eu me disponibilizo quantas vezes for necessário a trazer, sem ônus nenhum para a OAB. Sem ônus nenhum para a OAB ou para qualquer outro órgão. Viremos aqui com muita satisfação, continuaremos respondendo a toda e qualquer pergunta da comunidade, porque é uma obrigação, é um dever e, acima de tudo, é uma satisfação nossa poder contribuir com humildade e com decência a tudo que nos for solicitado. Completando as palavras do Dr. Zé Ricardo, eu, antes de passar a palavra do Dr. Jefferson, quero dizer o seguinte: Teresópolis é muito bem servida nesse colégio de magistratura, desses juízes que estão aí. Dr. Carlos Basílio, que esteve lá no IML. Aquele homem, eu vou lhe ser sincero, aquilo ali não tem nem como explicar tanta serenidade numa pessoa só. Né? Cada um tem um perfil específico. O doutor José Ricardo é dinâmico, é expansivo, é participativo, é decisivo. O doutor Carlos Basílico, ele é tranquilo, ele é... eu não consigo definir o doutor Carlos, a não ser dizer que é uma pessoa que eu admiro e respeito muito. A doutora Raquel subiu, veio socorrer Teresópolis, o pessoal da Defensoria Pública, o doutor Fábio do MP. O doutor Fábio, doutor Márcio Olmo, doutora Inês Joaquina, que foi também, a doutora Renata também subiu. Doutora Renata Guarino, Renata virou todos os dias, doutor Rubens. Foi um leão na liberação, teve o tempo todo na liberação dos corpos. Foram até 3 horas da manhã no IML. Não teve limite. Todos os juízes que estiveram aqui, doutor Rafael, da primeira vara de família. A verdade é a seguinte: não houve sequer uma omissão. Aqueles que estavam em suas casas pararam tudo para poder atender a população de Teresópolis. E olha, eu digo, com a maior humildade, todo mundo ali no IML parecia uma família, não é, Excelência? Sem dúvida. Eu fiquei muito satisfeito com os trabalhos. Doutor Jefferson. Bom, Nelson, eu vou até ser repetitivo nesses agradecimentos do doutor José Ricardo e testemunhar para toda a sociedade o que eu pude ver lá, surpreendentemente e de forma muito positiva,
ver um judiciário tão comprometido com a cidade, tão comprometido com a sociedade. Ver juízes, todos os juízes de nossa comarca, todos sem exceção, estiveram presentes lá no IML, preocupados com a situação das famílias, com a situação das vítimas fatais, com a sociedade em geral. Doutor José Ricardo, todas as vezes que eu estive lá, que eu saí, ele estava lá. Eu acho que ele mudou de residência por um período que ele não tinha hora para entrar e não tinha hora para sair. Dr. Márcio Omo foi a companhia dele inicial e, na sequência, conforme os trabalhos iam se desenvolvendo, outros juízes vieram integrar esse grupo, Dr. Carlos Arthur Basílico. Inclusive de outras comarcas, né? Dr. Rubens participou intensamente também. Dr. Rafael esteve lá também bastante intenso também. Doutora Renata Guarino, doutora Raquel Subiu, doutor Mauro Guita, ele também esteve presente lá, todos prestando sua solidariedade às vítimas de Teresópolis. Então, ver o judiciário se portando daquela forma, para mim é um orgulho muito grande ter como local de advocacia essa comarca, esse local de Teresópolis. Além disso, o empenho incansável do Ministério Público montou toda uma estrutura lá no IML para poder atender a toda a população. A Defensoria Pública também foi incansável, montou toda uma estrutura de atendimento a toda aquela população e que eu fiquei também bastante admirado com o trabalho de todos eles. Vieram defensores e promotores que eu nunca tinha visto, vieram para Teresópolis para poder fazer o atendimento a essa população e com isso eu posso só parabenizar o desembargador Sveiter, que, sensibilizado, fez também essa mobilização para Teresópolis. Os serventuários da Justiça que estiveram lá presentes, também fazendo o atendimento, auxiliando no atendimento. E eu não posso deixar de forma muito especial agradecer os advogados que estiveram o tempo todo ao lado das famílias e das vítimas. Nós, quando observamos a necessidade de ter um amparo a cada uma daquelas vítimas, convocamos os advogados e todos que convocamos apareceram lá no IML para fazer o atendimento, o acompanhamento a cada uma das vítimas. Então, a advocacia de Teresópolis está de parabéns, está de luto também, tanto é que até hoje a gente vê que os trabalhos não retomaram plenamente por conta da falta de condições psíquicas de cada um de nós em desenvolver um trabalho de forma plena, mas todos incansavelmente no IML participaram intensamente. Gratuitamente. Como? É muito importante dizer que os advogados todos trabalharam de forma gratuita e sem nenhum interesse político, sem nenhum interesse de tirar vantagem da situação, porque percebiam na necessidade do povo a impossibilidade de qualquer tipo de contribuição. Em momento algum se viu em qualquer dos advogados que trabalharam nessa situação de tragédia um interesse escuso, um interesse de autopromoção. Sequer citavam seus nomes, preparavam peças e levavam para outra instituição assinar. Então isso foi realmente surpreendente. Nós não tivemos nenhum caso pontual de um advogado tentar se aproveitar da situação ou da tragédia em si. Foi um trabalho, como você bem disse, digno de absoluto elogio por toda a comunidade. Ali, toda a população, a gente viu pessoas de todo o segmento da sociedade ali, junto com o judiciário em geral, os advogados, o judiciário, que era puro coração. Todos sensibilizados, todos traumatizados com tudo acontecido e todos sensibilizados e tentando dar o melhor de si naquele momento de tragédia. Passado esse momento de tragédia imediato, nós estamos vendo toda a sociedade ainda envolvida com o amparo a essas famílias, essas vítimas, nos ginásios, nos abrigos. Então, nós estamos vendo toda a sociedade ainda voltada e mobilizada a amparar essas vítimas e pode ter certeza, eles precisam desse amparo. Hoje eles sofrem com a perda de familiares, com a perda de amigos, com a perda do seu imóvel, de seus bens pessoais. Então, hoje, tenho certeza que eles não estão ainda em condições de assumirem determinadas funções sociais. Então, há psicólogos trabalhando, fisioterapeutas trabalhando, cabeleireiros, barbeiros lá cortando o cabelo daquelas crianças e daqueles adultos lá para evitar a infestação de piolho ou qualquer outro tipo de doença que possa existir entre contato de muitas pessoas reunidas.
Então a sociedade realmente está de parabéns em Teresópolis. Eu acho que o que pode se tirar desse momento trágico que Teresópolis viveu foi a solidariedade do povo de Teresópolis. Nós vimos aqui que Teresópolis é uma cidade ainda pequena, onde todos se respeitam, onde todos se gostam, ainda que não se conheçam. Eu fico muito triste hoje, que eu trabalho no Marco Central, descer, passar pela portaria e ver aquele ponto de ônibus vazio. Aquele ponto de ônibus onde eu sempre passava, sempre lotado, hoje não tem mais ninguém. E exatamente aquele ponto de ônibus que atendia a essa comunidade, lá do Caleme, lá do Campo Grande, que era embaixo do meu prédio. Hoje, se passar lá 7 horas da noite, 8 horas da noite, hora que estaria intensamente coberta de pessoas para utilizar os ônibus, hoje não tem mais ninguém. Aquilo me entristece e tenho certeza que entristece a muitos na cidade. Mas, repito, o positivo disso tudo foi ver pessoas se doando e que no momento do evento e até os dias de hoje se doando, empresários arregaçando as mangas, não importa a condição social do empresário, você vê que do mais abastado ao menos abastado, todos buscando fazer o de melhor para a cidade e buscando resgatar a nossa dignidade. Tenho certeza que vamos conseguir, vamos vencer e vamos sair mais fortalecidos depois que tudo isso passar. Meus amigos, realmente essa catástrofe serviu para mostrar muitas das feridas de Teresópolis, mas também serviu para mostrar muito da dignidade do cidadão teresopolitano, muito da solidariedade, muito da humanidade das pessoas que vivem em Teresópolis. Eu vou terminar o programa de hoje dizendo o seguinte: a OAB e todo o judiciário lamentam imensamente toda essa tragédia que Teresópolis vem vivendo. A mesma água que nos alimenta e que nos salva a vida foi a água que levou a vida de muitos dos irmãos teresopolitanos. Mas faz parte da nossa vida, Deus assim o quis, e a nós cabe apenas levantar a cabeça e continuar lutando da melhor forma que nós pudermos, mantendo a dignidade enquanto ser humano, mantendo a humanidade, amparando o próximo com aquilo que nós pudermos e com a condição que nós tivermos. O programa OAB em Foco percebeu a sua importância nesse momento, porque foi ali, Dr. Jefferson, que eu percebi que um dos grandes motivadores do sofrimento é a falta de informação da população e dos familiares que não tinham acesso a noções básicas do que estava acontecendo. Então, o programa OAB em Foco vai se profissionalizar, eu tenho certeza disso, e a OAB, além de ser uma instituição de advogados, vai levar para a comunidade tudo o que estiver acontecendo através do programa OAB em Foco, todo o envolvimento jurídico dessa catástrofe. Eu deixo a vocês um grande beijo no coração e peço a Deus que acalente o coração das famílias que perderam seus parentes, dos amigos, e que fiquem todos com Deus e que nos encontrem na próxima quinta-feira, ao vivo, aqui no programa OAB em Foco. Fiquem todos com Deus.